Mãe pobre criou o filho até ele virar milionário. Mas ele a rejeitou em público. Verdade choca a todos. Ele empurra a própria mãe diante de uma multidão elegante, sob luzes douradas, olhares atentos, e diz, com a frieza de quem construiu um império, que não a conhece. O silêncio toma conta do salão, quebrado apenas pelo som distante de taças sendo apoiadas sobre as mesas. A mulher permanece parada, segurando uma sacola simples, com as mãos marcadas pelo tempo e pelo esforço. Seus olhos não demonstram raiva, mas uma dor profunda, silenciosa, difícil de explicar. E é exatamente nesse momento que tudo começa a mudar, porque o que parece ser apenas rejeição esconde uma história que ninguém ali está preparado para ouvir. Antes de continuar, curta este vídeo, se inscreva no canal e me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para que mais histórias como essa cheguem até outras pessoas. Ele não nasceu cercado de luxo. Cresceu em uma pequena casa de periferia, onde o calor entrava pelas frestas e o cheiro de café fresco pela manhã era um dos poucos sinais de conforto. Sua mãe acordava antes do sol nascer, enfrentava longas jornadas vendendo alimentos caseiros em feiras, lidava com cansaço, dificuldades e olhares de desprezo. Ainda assim, nunca deixou faltar o essencial: cuidado, presença e incentivo. O menino cresceu observando cada detalhe, cada sacrifício silencioso. Enquanto ajudava a carregar sacolas ou organizava mercadorias, prometia a si mesmo que mudaria aquela realidade. Um professor percebeu algo diferente nele, um talento incomum para números e raciocínio. Foi esse olhar atento que abriu a primeira porta, com livros usados e acesso a um computador antigo que mudou completamente seu caminho. Com o tempo, veio a oportunidade de estudar em uma grande cidade. A mudança foi brusca. O que antes era simplicidade se transformou em desafios constantes. Ele precisou trabalhar durante o dia e estudar à noite, enfrentando o cansaço e a solidão. Em meio a isso, começou a perceber que seu jeito de falar, suas roupas e suas origens o afastavam das pessoas ao seu redor. E foi ali que algo dentro dele começou a mudar. Pouco a pouco, ele aprendeu a esconder quem era. Ajustou o sotaque, mudou comportamentos, criou uma versão de si mesmo que fosse mais aceita. No início, parecia apenas adaptação. Mas com o tempo, essa escolha começou a cobrar um preço alto. Enquanto isso, sua mãe continuava na mesma rotina, na mesma luta, sem reclamar. Ela acompanhava de longe cada conquista do filho, mesmo que as visitas se tornassem raras e as ligações cada vez mais curtas. Ainda assim, acreditava que tudo aquilo fazia parte do crescimento dele. Antes de seguir, me diga aqui nos comentários se você já viveu ou presenciou algo parecido, quando alguém muda tanto que parece esquecer de onde veio. Anos depois, ele já não era apenas um jovem esforçado. Tornou-se um milionário respeitado, dono de uma empresa que cresceu rapidamente. Curiosamente, a ideia do negócio nasceu justamente da realidade que ele viveu ao lado da mãe. Mas, ao apresentar sua história ao mundo, ele escolheu suavizar partes importantes, escondendo aquilo que julgava não se encaixar na imagem que queria construir. Ao mesmo tempo, novas pessoas entraram em sua vida, trazendo oportunidades, mas também influências que afastavam ainda mais de suas origens. Ele passou a frequentar ambientes onde sua antiga realidade não era bem-vinda e, sem perceber, começou a acreditar que precisava cortar esses laços para continuar crescendo. Até que, um dia, sua mãe decide fazer algo que nunca havia feito antes. Movida por saudade e por um sentimento difícil de explicar, ela enfrenta dificuldades, supera limitações e viaja até a cidade grande para vê-lo de perto. Não em segredo, não à distância, mas ali, diante dele. E é assim que ela chega naquele evento, naquele salão cheio de pessoas importantes, sem imaginar que aquele reencontro se transformaria em um dos momentos mais impactantes da vida de todos os presentes. O que levou um filho a negar a própria mãe em público. O que aconteceu ao longo do caminho para que essa relação se quebrasse dessa forma. E, principalmente, será que ainda existe algo capaz de reparar essa dor? Se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai revelar uma verdade que ninguém esperava e pode mudar completamente tudo o que você pensou até agora. O salão brilhava como se cada detalhe tivesse sido pensado para impressionar. Lustres enormes refletiam luz dourada sob vestidos caros e ternos perfeitamente alinhados. O som suave de um piano preencheu o ambiente, misturado ao tilintar delicado de taças.
Era uma noite de celebração, e no centro de tudo estava Ricardo Albuquerque, o empresário que havia se tornado referência no mercado financeiro. Alto, postura firme, olhar calculado, ele cumprimentava convidados com um sorriso controlado, daqueles que mais escondem do que revelam. Ricardo havia aprendido ao longo dos anos que imagem era tudo. Cada gesto, cada palavra, cada detalhe de sua presença precisava transmitir segurança, poder e sucesso. Aquela noite era mais uma confirmação de que ele havia conseguido. A imprensa estava ali, investidores importantes também, e sua empresa alcançava um novo patamar. Mas no meio daquele cenário impecável, algo destoava. Na entrada do salão, uma mulher simples hesitava antes de dar o próximo passo. Vestia um vestido modesto, já gasto pelo tempo, e carregava uma sacola que não combinava com o ambiente. Seus olhos percorriam o lugar com uma mistura de curiosidade e emoção. Aquela era Dona Helena. O coração dela batia acelerado. O ar parecia mais pesado ali dentro, diferente do calor seco da pequena cidade onde vivia. O cheiro não era de café fresco nem de comida feita no fogão antigo, mas de perfumes fortes e flores caras. Mesmo assim, ela respirou fundo e entrou. Cada passo que dava era carregado de lembranças. As manhãs acordando antes do sol nascer, preparando quitutes para vender na feira. As mãos queimadas pelo óleo quente. O cansaço que nunca a impediu de seguir. E, acima de tudo, o menino que cresceu ao seu lado, sempre atento, sempre determinado. Ela o avistou do outro lado do salão. Ricardo, por um instante, tudo ao redor desapareceu. Ela não via mais os convidados, nem ouvia a música. Só via o filho que um dia correu descalço pelo chão de terra, que estudava a luz fraca, que prometia que mudaria a vida deles. Com um sorriso tímido, Dona Helena começou a caminhar em direção a ele. Algumas pessoas notaram sua presença. Olhares curiosos surgiram. Cochichos discretos começaram a se espalhar. Aquela mulher claramente não pertencia àquele ambiente, e isso era impossível de ignorar. Ricardo, no meio de uma conversa com investidores, percebeu a movimentação. Seus olhos seguiram a direção dos olhares até encontrarem aquela figura familiar. Por um segundo, o tempo parou. Seu corpo enrijeceu. O sorriso desapareceu lentamente. Uma tensão tomou conta de seu rosto. Dona Helena parou diante dele, os olhos brilhando. Filho, a palavra saiu, carregada de emoção, quase como um suspiro. Alguns convidados se aproximaram, interessados na cena. Câmeras começaram a se voltar para aquele momento inesperado. Ricardo olhou ao redor. Viu os olhares. Sentiu o peso da expectativa. Pensou em tudo que construiu, em tudo que lutou para alcançar, na imagem que levou anos para consolidar. E então tomou uma decisão. Com a voz firme, fria, distante, ele respondeu que não a conhecia. O impacto foi imediato. O silêncio tomou conta do salão. Dona Helena piscou lentamente, como se não tivesse compreendido. O sorriso em seu rosto se desfez aos poucos, substituído por uma expressão de dor contida. Ricardo manteve a postura. Não desviou o olhar. Não recuou. Mas por dentro, algo tremia. Enquanto os convidados murmuravam, e a situação se tornava impossível de ignorar, Dona Helena segurou a sacola com mais força. Dentro dela, havia algo simples, mas cheio de significado. Algo que ela havia trazido com tanto cuidado, acreditando que aquele encontro seria diferente. Ela não discutiu, não levantou a voz. Apenas assentiu levemente, como quem aceita uma realidade dura demais para ser questionada naquele momento. Virou-se devagar e começou a caminhar de volta, cada passo mais pesado que o anterior. E foi ali, naquele instante, que algo começou a se quebrar não apenas nela, mas também em Ricardo. Porque por mais que ele tivesse negado, por mais que tentasse convencer a todos a si mesmo, aquela mulher não era uma desconhecida. Ela era a origem de tudo. E ignorar isso teria um preço muito mais alto do que ele imaginava. Enquanto a porta do salão se fechava atrás dela, o brilho das luzes já não parecia tão intenso. O som do piano perdeu o encanto. E, pela primeira vez naquela noite, Ricardo sentiu que, mesmo cercado de tudo o que sempre quis, algo essencial estava escapando por entre seus dedos. Ricardo permaneceu imóvel por alguns segundos depois que Dona Helena deixou o salão. O som ao redor voltou aos poucos, mas nada parecia encaixar como antes.
As conversas retomaram em tom baixo, carregadas de curiosidade e julgamento. Alguns convidados tentavam disfarçar, outros observavam sem pudor. Ele ajeitou o paletó com um gesto automático, como se pudesse alinhar também o que estava desorganizado dentro dele. Uma das investidoras mais influentes se aproximou, com um sorriso discreto, mas olhar atento. Perguntou se estava tudo bem. Ricardo respondeu que sim, com firmeza, dizendo que havia sido apenas um mal-entendido. A frase saiu rápida, ensaiada, como tantas outras que ele já havia usado para manter o controle das situações. Mas, dessa vez, nem ele acreditou totalmente no que disse. A noite seguiu, mas perdeu o brilho. O piano continuava tocando, as taças continuavam sendo erguidas, mas Ricardo já não estava presente de verdade. Sua mente havia voltado no tempo, para muito antes daquele salão luxuoso, muito antes dos contratos e das cifras. Ele se viu novamente na pequena casa onde cresceu. O chão simples, as paredes marcadas pelo tempo, o cheiro constante de comida sendo preparada com esforço. Lembrou da mãe acordando no escuro, do barulho do óleo quente, do cuidado com cada detalhe para garantir que tudo fosse vendido na feira. Lembrou de si mesmo ainda criança, sentado ao lado dela, observando tudo em silêncio, aprendendo mais do que qualquer escola poderia ensinar. Uma memória específica insistiu em permanecer. Um dia em que ele havia chegado em casa frustrado por ter sido alvo de comentários na escola. Disse que queria ser diferente, que não queria mais ser visto como alguém de um lugar simples. Dona Helena ouviu tudo com calma, passou a mão em seus cabelos e disse que ele poderia ser o que quisesse, mas que nunca deveria ter vergonha de onde veio. Ricardo fechou os olhos por um instante, tentando afastar aquela lembrança. Quando abriu, estava novamente no presente, cercado por pessoas que valorizavam exatamente aquilo que ele havia aprendido a se tornar. Ao final do evento, ele deixou o salão rapidamente, evitando perguntas. O ar da rua parecia mais frio, mais real. Entrou no carro sem dizer muito ao motorista. Durante o trajeto, olhava pela janela, vendo a cidade passar em velocidade constante. Prédios iluminados, ruas movimentadas, tudo aquilo que um dia representou o sonho. Mas naquela noite, algo parecia fora de lugar. Ao chegar em seu apartamento, um espaço amplo, moderno e silencioso, ele tirou o paletó e o deixou sobre o sofá. Caminhou lentamente até a varanda. A vista era impressionante, uma das mais valorizadas da cidade. Mas não havia conforto ali. Ele tentou retomar a rotina. Abriu o notebook, verificou e-mails, respondeu mensagens. Mas a concentração não vinha. A imagem da mãe, parada diante dele, não saía de sua mente. O olhar dela, a forma como disse apenas uma palavra, aquilo ecoava com uma força inesperada. Sem saber exatamente por quê, ele foi até um armário que raramente abria. Lá dentro, guardava algumas caixas antigas, objetos que nunca teve coragem de jogar fora, mas que também evitava revisitar. Pegou uma delas, levou até a mesa. Ao abrir, encontrou cadernos antigos, folhas amareladas, anotações de quando ainda estava começando. Entre os papéis, havia uma pequena foto. Ele ainda era jovem, estava ao lado da mãe em uma feira. Os dois sorrindo, simples, verdadeiros. Ricardo segurou a foto por alguns segundos. Seus dedos pressionaram o papel com mais força do que o necessário. Naquele instante, percebeu que por mais que tivesse tentado construir uma nova versão de si mesmo, aquela parte nunca deixou de existir. E talvez fosse exatamente isso que ele estava tentando negar naquela noite. Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. O relógio avançava lentamente enquanto ele permanecia sentado na sala, com a cidade iluminada ao fundo e a foto ainda em suas mãos. A cada minuto que passava, a lembrança do olhar de Dona Helena parecia mais intensa, mais difícil de ignorar. Ele tentou se convencer de que havia feito o necessário, que precisava proteger tudo o que construiu, mas essa justificativa começava a soar vazia. Pela manhã, o silêncio do apartamento foi interrompido pelo som insistente do celular. Mensagens se acumulavam, notificações não paravam de chegar. Quando finalmente decidiu olhar, percebeu que algo havia saído do controle. Um dos convidados da noite anterior havia gravado o momento da rejeição e publicado nas redes sociais. O vídeo já circulava rapidamente, acompanhado de comentários que variavam entre choque, indignação e curiosidade.
Ricardo assistiu ao vídeo mais de uma vez. A cena parecia ainda mais dura quando vista de fora. Sua postura rígida, a voz fria, o contraste evidente entre ele e a mulher simples diante dele. Nos comentários, muitas pessoas questionavam quem era aquela mulher. Outras afirmavam, com base em informações antigas, que se tratava de sua mãe. A narrativa começava a se formar sem que ele tivesse controle. Minutos depois, sua assessora de comunicação ligou. A voz dela demonstrava preocupação. Explicou que a situação estava ganhando proporções maiores do que o esperado e que seria necessário um posicionamento público. Ricardo respondeu de forma curta, dizendo que resolveria. Mas, ao desligar, percebeu que não tinha uma resposta pronta. Enquanto isso, em uma pequena rodoviária ainda marcada pelo cheiro de café forte e pelo movimento constante de pessoas, Dona Helena aguardava sentada em um banco simples. A viagem de volta parecia mais longa do que a de ida. Ela mantinha a sacola junto ao corpo, como se fosse a única coisa que ainda lhe dava alguma segurança. Durante o trajeto, ela evitou pensar no que havia acontecido. Olhava pela janela do ônibus, observando as paisagens mudarem lentamente. O concreto da cidade grande dando lugar a estradas mais simples, ao verde das margens, ao ritmo mais calmo que sempre fez parte de sua vida. Mesmo assim, a lembrança da rejeição insistia em voltar. Ao chegar em sua cidade, foi recebida pelo calor familiar e pelos rostos conhecidos. Algumas pessoas perceberam que havia algo diferente nela, mas Dona Helena manteve a postura tranquila. Não comentou o ocorrido, preferindo seguir com sua rotina como sempre fez. De volta a São Paulo, Ricardo decidiu sair do apartamento. Precisava de ar, de movimento, de qualquer coisa que o afastasse daquela pressão crescente. Entrou no carro e pediu ao motorista que dirigisse sem destino específico. Durante o percurso, acabou passando por uma feira de rua. O cheiro de comida sendo preparada, o som das pessoas conversando, o jeito simples das barracas organizadas, tudo aquilo trouxe uma sensação inesperada. Por alguns instantes, ele pediu para o carro parar. Desceu e caminhou lentamente entre as barracas, observando detalhes que há muito tempo não fazia parte de sua rotina. Viu uma mulher organizando seus produtos com cuidado, limpando cada superfície, ajustando cada item como se aquilo fosse mais do que trabalho. Aquela cena o atingiu de forma direta. Era impossível não lembrar de Dona Helena. Ricardo sentiu um aperto no peito. Percebeu que, em meio a todo o crescimento, havia se distanciado não apenas da mãe, mas de tudo que moldou quem ele era. E agora, diante daquela realidade tão familiar, começou a entender que talvez o verdadeiro problema não fosse o que os outros pensavam, mas o que ele próprio estava tentando esconder. Enquanto o movimento da feira continuava ao seu redor, Ricardo permaneceu ali por alguns minutos, em silêncio, absorvendo cada detalhe. Pela primeira vez desde o ocorrido, uma dúvida começou a surgir com força. Ricardo voltou para o carro com passos mais lentos do que o habitual. A feira ainda ecoava dentro dele, como se cada detalhe tivesse despertado algo que ele passou anos tentando esconder. Sentou-se no banco traseiro. Por alguns segundos, não disse nada. O motorista aguardou em silêncio até que ele finalmente pediu para voltar ao apartamento. Durante o trajeto, o celular voltou a vibrar. As notificações não paravam. Novos comentários, novas matérias, novas interpretações sobre o que havia acontecido. Algumas manchetes destacavam sua ascensão, mas a maioria focava na cena da rejeição. A imagem dele estava sendo redesenhada diante do público. Ao chegar, encontrou sua assessora já à sua espera. Ela entrou no apartamento com passos firmes, trazendo um tablet com diversas matérias abertas. Explicou que a situação exigia uma resposta imediata. Sugeriu um comunicado simples, algo que minimizasse o ocorrido sem expor detalhes. Ricardo ouviu tudo, mas sua atenção parecia distante. Ele perguntou, quase sem pensar, se havia alguma informação sobre para onde aquela mulher havia ido depois do evento. A assessora hesitou por um instante antes de responder que não, mas que poderia tentar descobrir. Aquela pergunta mudou o tom da conversa. Pela primeira vez, não se tratava apenas de imagem, mas de algo mais pessoal. Enquanto isso, na pequena casa de Dona Helena, o dia seguia como qualquer outro. O cheiro de comida caseira voltava a preencher o ambiente, e o som de utensílios sendo organizados trazia uma sensação de normalidade. Mas havia algo diferente.
Os movimentos dela estavam mais lentos, o olhar mais distante. Uma vizinha apareceu no portão, trazendo comentários sobre um vídeo que estava circulando. Falava com cuidado, sem saber exatamente como abordar o assunto. Dona Helena ouviu em silêncio. Quando finalmente viu o vídeo, não demonstrou surpresa, apenas um leve baixar de olhos. Era como se, no fundo, já esperasse que aquele momento não terminaria ali. De volta à cidade grande, Ricardo decidiu tomar uma atitude. Pediu à assessora que encontrasse qualquer informação possível sobre Dona Helena. Não mencionou que era sua mãe, mas deixou claro que precisava falar com ela. Esse pedido trouxe um novo obstáculo. Sem dados concretos, sem registros recentes, a busca não seria simples. Enquanto a equipe tentava localizar pistas, Ricardo enfrentava outro problema. Alguns investidores começaram a demonstrar preocupação com a repercussão negativa. Reuniões foram canceladas, contratos ficaram em espera. Pela primeira vez em muito tempo, sua estabilidade profissional parecia ameaçada. Ele percebeu que suas escolhas tinham consequências que iam além do pessoal. Cada decisão afetava tudo ao seu redor. E, mesmo assim, o que mais o incomodava não era a possível perda financeira, mas a sensação de ter rompido algo que talvez não pudesse ser reconstruído. No fim da tarde, sozinho novamente, ele voltou até a caixa de lembranças. Desta vez, abriu um caderno antigo. As páginas estavam cheias de anotações, ideias iniciais do projeto que levou ao sucesso. Entre os rabiscos, havia uma frase escrita com letra mais firme, destacada no meio das páginas. Era uma anotação simples sobre ajudar pessoas que viviam a mesma realidade que ele viveu. Aquilo não era apenas um plano de negócio. Era uma promessa. Ricardo fechou o caderno lentamente. O silêncio do apartamento parecia mais pesado do que nunca. Lá fora, a cidade continuava em movimento, mas ali dentro, o tempo parecia ter desacelerado. Pela primeira vez, ele começou a entender que não bastava encontrar Dona Helena. Ele precisaria enfrentar tudo o que fez, tudo o que disse, e principalmente, tudo o que escolheu se tornar. E essa talvez fosse a parte mais difícil. Ricardo acordou antes do amanhecer, algo que não acontecia havia muito tempo. O silêncio do apartamento era profundo, quase desconfortável. Ele caminhou até a cozinha e preparou um café simples, sem a ajuda de máquinas sofisticadas. O cheiro que se espalhou trouxe uma memória imediata, quase como se o tempo tivesse voltado. Por alguns segundos, ele ficou parado, segurando a xícara quente, olhando para o nada. A equipe já havia começado a busca por Dona Helena, mas as informações eram escassas. Sem registros recentes, sem presença digital, sem contatos atualizados. Era como se ela tivesse desaparecido em meio à simplicidade da própria vida. Essa dificuldade começou a incomodar Ricardo de uma forma inesperada. Ele, que sempre teve acesso a tudo, agora se via limitado. Ainda assim, uma pista surgiu. Um antigo endereço ligado ao cadastro escolar dele anos atrás. Uma pequena cidade no Nordeste. A assessora trouxe a informação com cautela, explicando que não havia garantia de que Dona Helena ainda estivesse lá. Mesmo assim, era um começo. Ricardo tomou uma decisão rápida. Cancelou compromissos importantes, adiou reuniões e organizou a viagem. Essa escolha não foi bem recebida por todos ao seu redor. Alguns parceiros consideraram a atitude impulsiva, até arriscada diante da crise de imagem. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não se deixou guiar pela opinião dos outros. A viagem foi silenciosa. Durante o voo, ele não abriu o notebook, não revisou contratos, não respondeu mensagens. Ficou olhando pela janela, acompanhando as nuvens, como se tentasse encontrar alguma resposta naquele vazio branco. Ao chegar, o impacto foi imediato. O calor, o ritmo mais lento, o som das pessoas conversando nas ruas, tudo parecia distante da realidade que ele vinha vivendo. Entrou em um carro simples e seguiu pelas estradas que, aos poucos, começaram a se tornar familiares. Cada curva trazia uma lembrança. Cada paisagem despertava algo que ele havia guardado por muito tempo. Quando finalmente chegou à rua onde cresceu, o coração acelerou. A casa ainda estava lá, mais simples do que ele lembrava. A pintura desgastada, o portão antigo, o chão que parecia menor do que em sua memória. Ele desceu do carro devagar,
sentindo o calor do chão sob os pés, ouvindo o som distante de uma rádio tocando em alguma casa próxima. Bateu no portão. Nenhuma resposta. Chamou, mas o silêncio permaneceu. Uma vizinha apareceu, observando com curiosidade. Reconheceu o rosto dele, mesmo depois de tanto tempo. Disse que Dona Helena estava, mas havia saído cedo para trabalhar, como sempre fazia. A rotina não havia mudado. Aquela informação atingiu Ricardo de forma direta. Mesmo depois de tudo, depois da viagem, depois do que aconteceu, ela continuava seguindo em frente, como sempre fez. A vizinha comentou, quase sem perceber, que Dona Helena havia voltado diferente da viagem. Mais quieta, mais reservada. Não falou muito sobre o que aconteceu, mas dava para sentir que algo tinha pesado dentro dela. Ricardo agradeceu e ficou parado por alguns instantes diante da casa. O vento leve levantava a poeira do chão e o som distante de vozes preenchia o espaço. Ele percebeu que encontrar Dona Helena não seria apenas uma questão de localização. Seria um confronto. Ricardo decidiu não esperar. Perguntou à vizinha onde poderia encontrar Dona Helena naquele horário. Ela explicou que, como sempre, ela estava na feira da cidade, vendendo seus produtos desde cedo. O caminho não era longo e bastava seguir pela rua principal até ouvir o movimento. Aquela descrição simples carregava anos de repetição, de rotina construída com esforço. Ele caminhou a pé. A cada passo, sentia o peso da própria presença naquele lugar. Algumas pessoas o observavam com curiosidade, outras cochichavam discretamente. Seu rosto já não era desconhecido, mesmo ali. A repercussão do vídeo havia chegado antes dele. O som da feira começou a surgir ao longe. Vozes, risadas, o barulho de utensílios, o cheiro de comida sendo preparada. Tudo aquilo formava um cenário vivo, pulsante, muito diferente dos ambientes controlados aos quais ele estava acostumado. Quando entrou na feira, seus olhos procuraram rapidamente por ela. E então encontrou. Dona Helena estava atrás de uma barraca simples, organizando cuidadosamente os alimentos. Seus movimentos eram precisos, tranquilos, como se cada gesto fosse parte de um ritual que ela conhecia profundamente. O rosto mostrava sinais de cansaço, mas também uma força silenciosa que nunca havia desaparecido. Ricardo parou a alguns metros de distância. Por um instante, não conseguiu se mover. Aquela cena era familiar demais, verdadeira demais. Nada ali era artificial, nada era construído para impressionar. Era exatamente o oposto do mundo que ele havia escolhido viver. Uma cliente se aproximou da barraca, conversou com Dona Helena, elogiou o sabor dos produtos. Dona Helena sorriu com simplicidade, agradeceu, continuou trabalhando, como se nada tivesse acontecido, como se o mundo não tivesse assistido ao que ele fez. Esse foi o primeiro impacto real. Ela não havia parado. Ela não havia se escondido. Ela não havia mudado quem era. Ricardo deu alguns passos à frente. O som dos próprios passos pareceu alto demais em sua cabeça. Quando finalmente chegou perto, Dona Helena levantou o olhar. Os olhos dela encontraram os dele. Não houve surpresa. Apenas um silêncio carregado de significado. Ricardo tentou falar, mas as palavras não saíram de imediato. Tudo o que ele havia ensaiado durante a viagem desapareceu. Restou apenas a verdade, crua, difícil. Ele disse o nome dela, baixo, quase como um pedido. Dona Helena manteve o olhar firme, mas sem dureza. Havia dor, sim, mas também havia algo mais profundo, algo que não se quebrava facilmente. Ela não respondeu de imediato. Terminou o que estava fazendo, entregou um pedido, organizou a bancada. Só depois voltou a olhar para ele. Perguntou o que ele queria. A pergunta foi simples, mas atingiu com força. Ricardo sentiu o peso daquele momento. Percebeu que não bastava estar ali. Não bastava querer consertar. Havia algo que precisava ser reconstruído, e isso não aconteceria rápido. Ele tentou explicar. Disse que precisava conversar, que precisava corrigir o erro. Mas as palavras pareciam pequenas diante do que aconteceu. Dona Helena ouviu em silêncio. Ao redor, algumas pessoas começaram a perceber a situação. Olhares se voltaram. O ambiente mudou levemente. O passado e o presente estavam se encontrando ali, diante de todos. Depois de alguns segundos, ela respondeu que estava trabalhando.
Disse que não podia parar naquele momento. Sua voz era calma, mas firme. Aquilo não era rejeição. Era limite. Ricardo entendeu. E, pela primeira vez, percebeu que não seria ele quem controlaria o tempo daquela história. Ricardo permaneceu ao lado da barraca, sem saber exatamente o que fazer. O movimento da feira continuava intenso, pessoas chegando, escolhendo produtos, conversando, enquanto ele, que sempre esteve no controle de tudo, agora precisava apenas esperar. Aquela sensação era nova e desconfortável. Dona Helena seguiu trabalhando como se ele não estivesse ali. Atendia cada cliente com atenção, sorria quando necessário, organizava os itens com o mesmo cuidado de sempre. Mas, em alguns momentos, seus olhos se desviavam rapidamente na direção dele, como se confirmasse que ele ainda estava ali. O tempo passou mais devagar do que Ricardo gostaria. O calor aumentava, o barulho se tornava mais intenso, e ele começava a sentir o peso físico daquele ambiente que um dia fez parte da sua rotina. O suor escorria pela testa, a roupa já não parecia tão confortável, e o cheiro forte de comida. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Se me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Poeira se misturava no ar. Mesmo assim, ele não saiu. Em determinado momento, uma senhora mais velha se aproximou da barraca e olhou diretamente para Ricardo. Reconheceu o rosto dele, comentou em voz baixa sobre o vídeo que havia visto. A forma como falou não foi agressiva, mas carregava julgamento. Disse que esperava mais de alguém que tinha vindo dali. Ricardo ouviu em silêncio. Não tentou se justificar. Dona Helena também ouviu, mas não interferiu. Apenas continuou seu trabalho, como se cada palavra fosse mais uma prova de que aquilo precisava ser resolvido de forma verdadeira. Com o passar das horas, o movimento começou a diminuir. O sol já não estava tão forte e algumas barracas começavam a ser desmontadas. Foi nesse momento que Dona Helena finalmente parou. Ela limpou as mãos em um pano, organizou o que estava sobre a mesa e respirou fundo antes de olhar novamente para Ricardo. Disse que agora podia ouvir. Os dois se afastaram um pouco da barraca, buscando um espaço mais tranquilo, ainda que simples. O som da feira continuava ao fundo, mas já não era o foco. Ricardo começou a falar. Desta vez, não tentou controlar as palavras. Não buscou frases prontas. Disse que errou, que se deixou levar pelo medo de perder o que construiu. Admitiu que, ao tentar ser aceito por um mundo diferente, acabou rejeitando o que tinha de mais importante. Dona Helena ouviu sem interromper. Quando ele terminou, o silêncio voltou. Ela então falou, com calma, que não precisava de explicações elaboradas. Disse que o que aconteceu foi claro o suficiente para todos. O que doeu não foi apenas a negação, mas o fato de ter sido feita diante de tantas pessoas, como se ela fosse algo que precisava ser escondido. Ricardo abaixou o olhar. Ela continuou, dizendo que sempre soube que ele iria longe, que sempre acreditou no potencial dele, mas que nunca imaginou que, para isso, ele sentiria vergonha dela. Essas palavras atingiram de forma direta. Ricardo tentou responder, mas percebeu que, naquele momento, não havia argumento que pudesse diminuir o impacto daquilo. Dona Helena respirou fundo e disse que precisava de tempo. Não para esquecer, mas para entender se ainda havia espaço para reconstruir algo. E, ao dizer isso, deixou claro que o próximo passo não dependia apenas dele. Ricardo permaneceu em silêncio depois das palavras de Dona Helena. O peso do que ouviu parecia ocupar todo o espaço ao redor. Ele sempre teve respostas rápidas para negociações difíceis. Sempre soube como contornar situações delicadas, mas ali não havia estratégia que funcionasse. Era apenas ele, diante da consequência das próprias escolhas. Dona Helena voltou para a barraca e começou a organizar o encerramento do dia. Guardava os utensílios com calma, dobrava panos, separava o que ainda poderia ser aproveitado. Cada movimento mostrava que, apesar de tudo, a vida seguia, com ou sem respostas imediatas. Ricardo, sem saber exatamente como agir, decidiu ajudar. No início, seus gestos foram hesitantes. Pegou algumas caixas, tentou organizar como lembrava de fazer quando era mais jovem. Dona Helena percebeu,
mas não comentou. Apenas observou de forma discreta. Aos poucos, aquele gesto simples começou a mudar o clima. Não era um pedido de desculpa dito em palavras, mas uma tentativa de se reconectar com algo que ele havia deixado para trás. Ainda assim, não apagava o que aconteceu. Quando terminaram, caminharam juntos até a pequena casa. O trajeto foi silencioso, mas diferente do silêncio anterior. Havia menos tensão, embora ainda existisse distância. Ao chegar, Ricardo entrou com cuidado, como se estivesse visitando um lugar sagrado. O ambiente era simples, mas carregado de memórias. O cheiro de comida feita no fogão, os objetos antigos, tudo estava praticamente como ele lembrava. O tempo parecia ter passado de forma diferente ali dentro. Dona Helena colocou a sacola sobre a mesa e começou a preparar algo para comer. Ofereceu a ele, como sempre fez. Esse gesto, tão natural, trouxe um impacto inesperado. Mesmo depois de tudo, ela ainda mantinha o cuidado. Ricardo aceitou. Enquanto comiam, ele observava cada detalhe. O barulho dos talheres, o calor do ambiente, o sabor da comida simples. Tudo aquilo contrastava com a vida que ele levava, mas ao mesmo tempo parecia muito mais verdadeiro. Depois de alguns minutos, Dona Helena se levantou e pegou a sacola que havia levado até o evento. Colocou sobre a mesa e abriu com cuidado. De dentro, tirou um pote simples, bem fechado. Explicou que havia preparado aquilo especialmente para ele, como fazia antigamente. Disse que queria entregar pessoalmente, aproveitar o momento para vê-lo, para estar presente em uma conquista que ela também sentia como sua. Ricardo sentiu um aperto no peito ao perceber o significado daquele gesto. Ele segurou o pote com as duas mãos, como se estivesse lidando com algo frágil. Dona Helena então mostrou mais o item. Um envelope antigo, já um pouco desgastado. Dentro, havia recortes, anotações, pequenas lembranças de cada conquista dele ao longo dos anos. Reportagens, fotos, até mesmo impressões simples que ela guardava com cuidado. Ela revelou que sempre acompanhou tudo, mesmo de longe, que nunca deixou de sentir orgulho. Aquilo foi mais forte do que qualquer crítica. Ricardo percebeu que, enquanto ele tentava esconder o passado, Dona Helena o preservava como algo valioso. O silêncio que se seguiu não era mais de distância, mas de reflexão. E naquele momento, ficou claro que reconstruir aquela relação não seria apenas sobre pedir desculpas. Seria sobre aprender, novamente, o verdadeiro significado de pertencimento. Ricardo permaneceu sentado à mesa, segurando o pote e olhando para o envelope aberto. Cada recorte, cada anotação guardada por Dona Helena parecia contar uma versão da história que ele havia tentado esquecer. Uma versão onde suas conquistas não estavam separadas de suas origens, mas diretamente ligadas a elas. Ele passou os dedos sobre um dos papéis, reconhecendo uma matéria antiga, do início da empresa. Lembrou-se do quanto aquele momento foi difícil, das noites sem dormir, das dúvidas, do medo constante de falhar. E ali estava Dona Helena, mesmo distante, acompanhando tudo, valorizando cada passo. Ricardo levantou o olhar lentamente. Dona Helena estava em pé, próxima à pia, lavando alguns utensílios. O som da água correndo preenchia o ambiente de forma tranquila, quase acolhedora. Aquela cena simples carregava mais significado do que qualquer reunião importante que ele já participou. Ele se levantou e caminhou até ela. Disse que queria fazer diferente. Dona Helena não respondeu de imediato. Continuou o que estava fazendo, enxugou as mãos e então se virou. O olhar dela ainda era firme, mas havia menos rigidez. Era como se estivesse observando não apenas as palavras, mas a intenção por trás delas. Ricardo explicou que precisava assumir o que fez, não apenas diante dela, mas diante de todos. Disse que não podia continuar fingindo que aquilo não aconteceu, que precisava corrigir, mesmo que isso custasse tudo o que construiu. Essa decisão não era simples. Ao dizer isso, ele reconhecia os obstáculos que enfrentaria. Sua imagem já estava abalada, investidores inseguros, parceiros atentos a cada movimento. Qualquer exposição poderia intensificar ainda mais as consequências. Mesmo assim, pela primeira vez, ele parecia disposto a enfrentar isso. Dona Helena ouviu em silêncio. Depois de alguns segundos, disse que palavras públicas poderiam ajudar, mas que o mais importante seria o que ele faria a partir dali.
Não adiantava apenas reconhecer o erro, era preciso mudar atitudes. Ricardo concordou. Na manhã seguinte, ele voltou para São Paulo. Desta vez, a viagem teve um peso diferente. Não era mais sobre fuga ou defesa, mas sobre responsabilidade. Ao chegar, convocou sua equipe para uma reunião. O ambiente estava tenso. Todos sabiam da situação. Todos aguardavam uma estratégia para conter os danos. Mas o que Ricardo apresentou foi diferente do esperado. Ele decidiu gravar um pronunciamento público, assumindo o erro sem justificativas. Disse que havia negado a própria mãe por medo e que essa atitude não representava quem ele queria ser. A reação foi imediata. Alguns membros da equipe tentaram alertar sobre os riscos. Disseram que aquilo poderia piorar a situação, afastar ainda mais investidores, comprometer contratos importantes. Mas Ricardo manteve a decisão. O vídeo foi publicado. Nas primeiras horas, a repercussão foi intensa. Comentários surgiam de todos os lados. Alguns ainda criticavam, outros começavam a reconhecer a coragem de assumir o erro. A história ganhava um novo rumo. Mas as consequências vieram. Um contrato importante foi suspenso. Uma parceria estratégica foi colocada em revisão. A empresa sentiu o impacto direto da decisão. Ricardo observou tudo com atenção. Desta vez, ele não tentou controlar a narrativa. Apenas aceitou o processo. Por quê? No fundo, ele sabia que reconstruir algo verdadeiro exigia mais do que manter uma imagem perfeita. Exigia enfrentar a realidade, mesmo quando ela não era confortável. Os dias seguintes trouxeram um ritmo diferente para a vida de Ricardo. A repercussão do vídeo continuava, mas agora dividida entre críticas e apoio. Algumas pessoas ainda questionavam suas atitudes, outras reconheciam a coragem de assumir o erro. No meio disso tudo, ele mantinha o foco em algo que, pela primeira vez, não estava ligado a números ou contratos. Ele voltou à pequena cidade dias depois. Dessa vez, sem avisar a imprensa, sem qualquer anúncio. Apenas chegou, como alguém que precisava estar ali. O calor, o som das ruas, o movimento simples da vida cotidiana já não pareciam distantes. Havia um sentimento de pertencimento que ele começava a aceitar novamente. Na feira, encontrou Dona Helena no mesmo lugar. Ela ouviu se aproximar, mas não demonstrou surpresa. Apenas observou, como quem espera mais do que palavras. Ricardo chegou mais perto, cumprimentou com respeito. Sem hesitar, começou a ajudar na organização da barraca. Não como um gesto simbólico, mas como parte da rotina. As pessoas ao redor perceberam. Alguns olhavam com curiosidade, outros com aprovação silenciosa. O contraste entre o empresário conhecido e o homem ali, lidando com simplicidade, era evidente. Mas, dessa vez, Ricardo não se incomodou com os olhares. Ele permaneceu. Os dias se transformaram em uma sequência de pequenas ações. Acordar cedo, ajudar na preparação dos alimentos, organizar a barraca, atender clientes. Cada gesto parecia reconstruir, pouco a pouco, algo que havia sido abalado. Dona Helena observava tudo com atenção. Não havia pressa em aceitar completamente. Havia cautela, havia memória, mas também havia espaço para perceber a mudança. Ricardo não falava mais sobre promessas grandiosas. Apenas fazia. Com o tempo, as conversas voltaram. Primeiro sobre assuntos simples, depois sobre passado, sobre decisões, sobre sentimentos que ficaram guardados por muito tempo. Ricardo ouviu mais do que falou. Entendeu detalhes que antes ignorava. Percebeu que a dor de Dona Helena não estava apenas no momento da rejeição, mas em tudo que aquilo representava. Em paralelo, ele começou a reorganizar sua empresa. Tomou decisões difíceis. Redirecionou projetos. Retomou a proposta original de ajudar pessoas com pouca oportunidade. Criou programas que facilitavam o acesso de pequenos trabalhadores a serviços financeiros justos, algo que refletia diretamente a realidade que ele conhecia tão bem. Essa mudança trouxe novos desafios. Alguns investidores se afastaram definitivamente. Parcerias foram encerradas, mas outras surgiram, alinhadas com esse novo propósito. Pessoas que acreditavam na mesma visão começaram a se aproximar. O crescimento voltou, mais lento, mais sólido. Certo dia, Ricardo convidou Dona Helena para ir até a cidade grande novamente. Dessa vez,
não para um evento luxuoso, mas para conhecer de perto o impacto das mudanças que ele estava construindo. Ela hesitou no início, mas aceitou. Ao chegar, encontrou um ambiente diferente. Não havia ostentação exagerada, mas sim um espaço funcional, onde pessoas comuns eram atendidas com respeito. Pequenos empreendedores, trabalhadores simples, todos encontrando oportunidades que antes pareciam distantes. Ricardo a guiou pelo local com calma. Explicou cada detalhe. Mostrou como as decisões estavam sendo tomadas, como a essência da empresa havia sido resgatada. E, ao final, fez algo que mudou tudo. Diante de todos, apresentou Dona Helena como a base de tudo. Não houve discurso ensaiado, apenas verdade. Dona Helena, emocionada, não disse muito, mas o olhar dela, dessa vez, era diferente. Havia orgulho, havia reconhecimento, havia algo que havia sido restaurado. Ricardo entendeu, naquele momento, que nenhuma conquista anterior se comparava àquilo. E, ao abraçar a mãe sem medo, sem vergonha, ele finalmente encontrou o que sempre buscou. Não era sobre riqueza. Fim. Chegou até o fim? Então escreve tempo nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.